Bora começar logo com isso. Número 8. Um buraco negro que grita. A 250 milhões de anos-luz de distância, há um buraco negro que grita no vazio. Não é uma metáfora. Ele literalmente cria ondas sonoras. O buraco negro fica em um mar de gás superaquecido no aglomerado de galáxias de Perseus. Quando ele se alimenta, envia ondas de pressão que se propagam por esse gás como um alto-falante cósmico gigantesco, emitindo a nota de baixo mais grave do universo. O som original está 57 oitavas abaixo do que os humanos podem ouvir. Tão profundo que uma única onda leva 10 milhões de anos para se completar. Os cientistas tiveram que acelerar o som 144 quatrilhões de vezes, só para que nossos ouvidos pudessem captar. O que eles ouviram soa como almas uivando no vazio, um gemido profundo e assombroso ecoando pelo espaço. Os cientistas até apelidaram isso de crânio que grita. O som é tão poderoso que impede aglomerados inteiros de galáxias de congelarem até a morte. Sem essa trilha sonora de filme de terror cósmico, o universo como conhecemos não existiria. E ele está gritando assim desde antes da vida existir na Terra. O som continua ficando mais alto com o tempo. Cada gole de matéria envia novas ondas desse lamento de outro mundo. Número 7. O sinal fantasma de uma galáxia morta. Em fevereiro de 2024, os astrônomos captaram algo que arrepiou até a espinha. Uma explosão massiva de energia, mais poderosa do que o Sol poderia produzir em um ano, piscou das profundezas do espaço. Esse sinal vinha de uma galáxia morta. Quando digo morta, eu falo de um verdadeiro cemitério cósmico. Nenhuma estrela nova nascendo, nenhum evento explosivo. Apenas escuridão antiga. O sinal continuou se repetindo 21 vezes ao longo de vários meses. É como receber mensagens de texto de um celular que foi desligado anos atrás. A explosão de energia foi detectada a 130 mil anos-luz do centro da galáxia. Bem longe, no meio do nada, na parte mais escura desse cemitério cósmico. É como ouvir passos numa casa abandonada, mas vindo de fora da propriedade. Os cientistas achavam que sabiam o que causava esse tipo de sinal. Normalmente, eles vêm de galáxias jovens e ativas, cheias de vida. Mas esse estava gritando de um lugar onde todas as estrelas morreram bilhões de anos atrás. Algo incrivelmente poderoso está acontecendo em um lugar onde tudo deveria estar quieto e morto, como encontrar um coração batendo dentro de uma tumba de 1000 anos. Seja lá o que está causando esses sinais, libera mais energia em 1 milissegundo do que o nosso Sol produz em um ano inteiro. Número 6. Buracos negros errantes. A maioria dos buracos negros fica presa em um lugar, como no centro das galáxias ou acompanhando estrelas, mas alguns são expulsos. Esses são os buracos negros errantes, nômades cósmicos vagando sozinhos pelo universo. Eles nascem quando uma estrela gigante morre e colapsa. Se a explosão de morte for violenta ou desigual o suficiente, ela arremessa o buraco negro recém-nascido como uma bala de canhão para o vazio, condenado a vagar pelo espaço para sempre. Essas coisas são basicamente invisíveis. Elas não brilham nem emitem luz. Muitas vezes não há um disco de gás quente girando em volta para iluminá-las. É só escuridão pura flutuando pelo espaço. Só sabemos que elas estão lá porque sua gravidade distorce a luz. Quando uma passa na frente de uma estrela distante, age como uma lente. A estrela, de repente, parece mais brilhante ou muda de posição, como ver um fantasma pela forma como distorce o fundo. Os cientistas conseguiram flagrar um recentemente. Cerca de 7 vezes a massa do nosso Sol, se movendo a 160 mil km por hora através da nossa galáxia. Um monstro invisível em uma jornada sem fim. Pode haver milhões dessas coisas vagando pela Via Láctea agora mesmo. Viajantes silenciosos em trajetórias determinadas por explosões antigas. As chances de um atingir nosso sistema solar são extremamente baixas, mas não são zero. Apenas flutuando no escuro entre as estrelas, invisíveis. Número 5. Explosões de raios gama. Essas são as explosões mais poderosas do universo desde o Big Bang. Nosso Sol está queimando há bilhões de anos. Uma explosão de raios gama, ou GRB, pode liberar mais energia em poucos segundos do que o Sol em toda a sua vida útil de 10 bilhões de anos. Esses fogos de artifício cósmicos geralmente acontecem de duas formas. Quando uma estrela massiva fica sem combustível, colapsa e forma um buraco negro, ou quando duas estrelas de nêutrons colidem, como uma espécie de show de caminhões monstro, mas com muito mais radiação. Descobrimos isso por acidente. Durante a Guerra Fria, satélites dos Estados Unidos estavam monitorando testes nucleares secretos da União Soviética. Em vez disso, captaram essas explosões massivas vindas do espaço profundo. Procurando destruição humana, encontraram destruição cósmica, bilhões de vezes mais poderosa. Todas as explosões de raios gama que vimos até agora aconteceram em galáxias muito, muito distantes, o que é uma boa notícia.
Porque, se uma acontecesse na Via Láctea e estivesse apontada para nós, a explosão poderia arrancar a nossa atmosfera. Sem aviso, apenas exclusão cósmica instantânea. Essas coisas são tão brilhantes que, por um breve momento, superam o brilho de galáxias inteiras. Nós as vemos a bilhões de anos-luz de distância. Como receber um cartão postal de uma festa que acabou há eras. Número 4. O grande atrator. Algo massivo está puxando a nossa galáxia pelo espaço. Os cientistas chamam isso de grande atrator. E ele está arrastando centenas de milhares de galáxias em sua direção como um aspirador cósmico. Essa coisa está nos puxando com uma força de cerca de 600 km por segundo. Isso é rápido o bastante para atravessar o Brasil em 8 segundos. O mais perturbador é que a gente nem consegue ver o que está nos puxando. Está escondido atrás da densa faixa de estrelas e poeira da Via Láctea, numa região que os astrônomos chamam de zona de evasão, como um monstro de filme de terror que só aparece quando você não está olhando. Os cientistas tentaram usar telescópios especiais que conseguem enxergar através da poeira. Eles encontraram um aglomerado massivo de galáxias lá, mas não é nem de longe grande o suficiente para explicar a força que sentimos. Tem alguma outra coisa escondida naquela zona escura. Essa coisa tem uma massa de cerca de 10 quatrilhões de sóis. É um número tão absurdo que até a calculadora travaria. Nossa galáxia inteira, com tudo e todos dentro dela, está sendo arrastada em direção a essa zona morta cósmica. E o que nos espera lá ainda é desconhecido. Número 3. A mancha fria gigante. Cientistas encontraram uma enorme mancha roxa no universo. Uma região do espaço muito mais fria do que deveria ser. Como encontrar um pedaço de inverno no meio do verão. Essa mancha fria se estende por 1,8 bilhão de anos-luz de espaço. É como achar um cubo de gelo do tamanho do Texas flutuando no seu café. A queda de temperatura é tão extrema que quebra todas as regras conhecidas da física. É como se alguém tivesse pegado um cubo de gelo cósmico gigante e pressionado contra o tecido do espaço. Alguns cientistas acham que há um vazio massivo ali, 1 bilhão de anos-luz de quase nada. Sem galáxias, sem estrelas, só espaço vazio. Mas isso não explica por que é tão perfeitamente frio. Outros cientistas acreditam que essa mancha fria pode ser uma cicatriz, uma contusão cósmica do ponto onde o nosso universo esbarrou em outro universo. Como encontrar um amassado na própria realidade? É como se a membrana entre os universos estivesse lentamente se rasgando. E o que vai acontecer quando ela finalmente se romper é desconhecido. Número 2. O vazio de Botez. Existe um lugar no espaço que não deveria existir. É chamado de vazio de Botez, uma zona morta cósmica com 330 milhões de anos-luz de diâmetro. No universo normal, galáxias se agrupam como cidades na Terra. Mas no vazio de Botez, simplesmente não tem nada. Os cientistas encontraram só 60 galáxias ali. É como andar pelo Ibirapuera e ver só 3 pessoas. Nossa galáxia inteira, a Via Láctea, caberia nesse vazio bilhões de vezes. Se a Terra estivesse no centro dele, a gente nem saberia que outras galáxias existiam até os anos 1960. Mesmo os telescópios mais potentes só mostrariam escuridão total em todas as direções. As poucas galáxias que existem lá dentro estão arranjadas como uma estrutura tubular, como migalhas de pão espalhadas no escuro, totalmente isoladas, com a vizinha mais próxima a milhões de anos-luz de distância. O vazio é tão imenso que a luz leva 330 milhões de anos para atravessá-lo. Mais tempo do que os dinossauros andaram pela Terra. Os cientistas ainda não conseguem explicar por que ele é tão vazio. É como encontrar um círculo perfeito de grama morta num campo. Você pode explicar como a grama morreu, mas não porque ela morreu de um jeito tão perfeitamente simétrico. Número 1. O universo que não podemos ver. 95% do nosso universo está desaparecido. Não está atrás do sofá, nem no bolso daquela calça velha. Simplesmente se foi. A matéria escura é como uma teia invisível que mantém as galáxias unidas. Sem ela, tudo se despedaçaria. As estrelas se espalhariam pelo espaço como bolinhas de gude escorregando no gelo. Matéria escura atravessa tudo, inclusive você. Trilhões de partículas dela estão passando pelo seu corpo agora mesmo, como fantasmas atravessando paredes numa casa mal assombrada. E tem também a energia escura. Enquanto a matéria escura puxa as coisas para perto, a energia escura está literalmente rasgando o universo e ficando mais forte a cada segundo. Ela está empurrando as galáxias para longe umas das outras cada vez mais rápido. Os cientistas perceberam isso quando descobriram que o universo não só está se expandindo, ele está acelerando. Como se alguém tivesse pisado no acelerador em escala cósmica. Daqui a alguns bilhões de anos, ela vai estar empurrando tudo tão rápido que nem a luz conseguirá viajar de uma galáxia para outra. O céu noturno vai ficar totalmente escuro. As civilizações do futuro vão olhar para cima e não vão ver nada. Nenhum indício de que outras galáxias já existiram. Estamos vivendo na última era do universo,
em que ainda podemos ver as estrelas. Por hoje é tudo. Eu vou fazer mais vídeos como esse no futuro. Se inscreva para vê-los.